Vamos falar do que interessa com o ministro dos Transportes, Renan Filho, já aqui conosco. Obrigada, ministro, pela sua presença. Que prazer, bem-vindo ao Mercado Aberto. Obrigado, Amanda. É um grande prazer conversar contigo e com todos que assistem o Mercado Aberto. Ministro, vamos conversar sobre o seu setor de transportes, cheio de leilões. Nós separamos algumas artes para mostrar, até números fornecidos pelo próprio Ministério, para mostrar o momento com essas telas em que está o Ministério dos Transportes bombando, né? Com uma série de leilões e concessões. Olha, 17 leilões com investimento de 2023, setembro de 2023, a setembro deste ano, 2025. Números atualizados, 17 leilões ao todo, mais de 8 mil quilômetros de rodovia, 181 bilhões de reais previstos em investimentos. Aí tem aqui 2 leilões em 23, 7 em 24, 8 leilões em 25. Vamos passar para a próxima rodar, por favor, com a previsão até o fim de 2026 de chegar a 40 bilhões, com um total de 443 bilhões de reais previstos em investimento e também em custos operacionais, o que é muito mais do que na gestão anterior, segundo os números atualizados do Ministério, em que houve 6 leilões com 99 bilhões de reais em investimentos, né? 2019 a 2022, correspondem aos anos de governo Bolsonaro. Vamos rodar mais um pouco para a próxima. Olha aqui, de 95 a 2022, estão pegando um panorama, um tempo, um período maior, 129 bilhões de reais em investimento privado realizado e 218 bilhões de 23 a 29 previstos. É muito mais, né? O dobro, quase o dobro do que num período de tempo muito maior. E agora, passando para o próximo, ampliação dos investimentos em infraestrutura. Aqui embaixo, esse verde escuro, não está na legenda, mas é um investimento público. O verde claro corresponde ao investimento privado. Olha essa diferença, é bastante interessante ver, porque todo mundo acha, depende muito só de investimento público. Não, quase 200 bilhões de reais em 2024, em leilões, concessões de rodovia, vem do investimento do setor privado, 62 bi no público. E passando para a próxima, para a gente encerrar, de ferrovias, o que a gente tem projetado para esse ano e para o próximo, o Anel Ferroviário do Sudeste, né, que vai criar uma conexão ferroviária, o corredor leste-oeste, muito importante, fica o Fiol para a Escoar, para toda a região produtora de soja, de grãos, etc., né, chega aos mercados internacionais com mais eficiência, e o Ferrogrão, né, esse também projeto estratégico para otimizar a conexão entre as regiões centro-oeste e norte do Brasil. Mas deixa o ministro dos Transportes vender um pouco o peixe dele. Ministro, conta para a gente o que possibilitou que tantos leilões saíssem, esse destravamento dos leilões, o que criou um ambiente favorável para que esse número subisse tanto? Várias iniciativas, Amanda. Primeiro, nós modificamos as regras dos leilões no Brasil para garantir mais previsibilidade, mais segurança para o investidor nacional e internacional e também uma carteira que fosse previamente conhecida. Um dos grandes problemas para o mundo e para o próprio Brasil concorrer em leilões de infraestrutura é a insegurança na carteira. O país não tinha uma carteira. Quando eu cheguei ao Ministério dos Transportes, não tinha projeto. As pessoas não sabiam qual seria o próximo leilão, quando ia ocorrer. Então, a gente padronizou os editais, padronizou o tempo que o leilão fica disponível na praça. Hoje são 100 dias que todos os investidores têm condição de estudar só depois da publicação do edital até o dia do leilão. Antes não havia regra, um leilão levava um tempo, um outro levava outro tempo. Às vezes as pessoas pensavam que isso é que atrasava o leilão, o tempo de praça para o investidor estudar, mas não é verdade. O que atrasa é o tempo que se demora até publicar o edital. Veja bem, se apresentou aí que esse ano a gente fez 8 leilões. Nos próximos 30 dias, nós faremos mais 4 leilões. Você também mostrou que o governo passado, em 4 anos, ele fez apenas 6 leilões. Nós vamos fazer 4 novos leilões nos próximos 30 dias. E a tela aí está apresentando que nós fizemos 2 leilões em 23, 7 leilões em 24 e já fizemos 8 leilões em 25. Com o maior volume de leilões de infraestrutura da história recente do país, até numa comparação muito mais ampla, como você apresentou aí, a gente conseguiu viabilizar mais recursos do que de 95, no início do programa de leilões, até 2022. O que isso mostra? Que o Brasil está em máxima histórica de investimento privado. Isso é muito importante, Amanda,
porque com as restrições fiscais apresentadas, eu vi que você sempre fala isso, o componente econômico das suas análises, ele embasa praticamente tudo do que você diz no seu programa. Como as restrições fiscais reduzem a capacidade do Estado de fazer investimento com os seus próprios recursos, é muito importante que a gente atraia o investimento privado para onde há rentabilidade, porque a infraestrutura nacional, ela gera uma externalidade muito positiva para todos os outros setores da economia. Da comunicação que nós estamos utilizando aqui, que obviamente precisa de rede de transmissão de dados, precisa de uma boa rede de energia elétrica, a tudo aquilo que as pessoas consomem, que precisa de rodovia, ferrovia, cabotagem, exportação para outros países, de maneira que a infraestrutura em máxima histórica de investimento significa que o Brasil está conectado com esse momento que o mundo vive. Você própria colocou aí as dificuldades, as incertezas que impõem essas guerras comerciais, as imposições de tarifaços aos países. Isso tudo são grandes desafios e que, com melhor infraestrutura, certamente o Brasil tem melhores condições de enfrentar. E nós estamos vivendo o nosso melhor momento de investimento em infraestrutura no somatório dos recursos públicos com os recursos privados. Agora, porque, no fundo, é isso que importa para o cidadão. Agora, não há muitos entraves aí no seu caminho? Por exemplo, o senhor citou as incertezas internacionais, eu também comecei o programa falando sobre isso, e eu cito também a altíssima taxa de juros, no maior patamar em quase 2 décadas, 15% ao ano de Selic. É difícil competir com esse 15% ao ano de Selic, porque quando o investidor vai tomar a sua decisão de investimento, ele olha os riscos, ele olha o prazo, o retorno para aquele investimento. Aí, quando ele vê aquele investimento em infraestrutura e olha para cá e vê, nossa, meu dinheiro vai render muito mais e com menos risco, ele acaba optando pelo caminho mais fácil e mais rápido. Como se contrapor a essa altíssima taxa de juros, em que medida ela atrapalha a continuidade desse bom fluxo de investimento privado no seu setor? Obviamente, a taxa de juro alta, ela desestimula, como você colocou, o investimento. Mas o investimento em infraestrutura no Brasil, ele tem uma viabilidade acima da média verificada no exterior. Então, a gente também tem uma comparação com a rentabilidade de ativos, Amanda, do mundo inteiro. Só para te citar um exemplo. Para os investimentos da nossa infraestrutura, nós captamos recursos dos fundos soberanos. Da Arábia Saudita, de Singapura, dos fundos de professores do Canadá, recursos da França, você acabou de falar aí da melhora do ambiente francês, com a formação de uma nova coalizão, a fim de encontrar melhores caminhos legislativos para estabilizar o déficit fiscal, reduzir no país, achar novos caminhos, mesmo que não se consiga fazer no curto prazo a reforma da Previdência. Por que o Brasil compete melhor? Porque nós somos um país em ebulição, em transformação. A nossa economia cresce muito, o agro exporta muito. A gente bate recorde de exportação, mesmo em meio a tarifaço, por exemplo, da carne. E isso tudo precisa de infraestrutura para ser escoado. Portanto, esses nossos projetos, eles também têm uma rentabilidade acima da rentabilidade média internacional de projetos de infraestrutura. Isso é uma abordagem. A outra abordagem é que os projetos são projetos de longo prazo, de 30 anos. E todo investidor sabe que não é razoável, não é possível, não será mantida essa taxa de juro nessa altura, dado que a taxa de juro no momento está a 15, mas a própria curva de juros, que demonstra o juro futuro, ela já está abaixo disso, demonstrando que o juro vai cair em breve no Brasil, porque com o juro a essa altura, isso vai frear muito a economia. Então, o que acontece? A economia já está com a inflação convergindo para a meta, aliás, você acabou de mostrar isso, mesmo apresentando a inflação de serviços, que é uma inflação mais resiliente, mas a inflação está convergindo para a meta, com o PIB ainda crescendo. Isso é muito simbólico, porque isso demonstra a força da nossa economia, mesmo sob juro alto. Agora, mas é muito importante dizer também, Amanda... Tá. É muito importante dizer também, só concluindo,
é muito importante dizer também, só concluindo, que o juro ele vai fazer a inflação convergir para a meta. E a inflação na meta é importante para o cidadão de maneira geral, porque não adianta o país crescer com a inflação crescendo, porque isso empobrece as pessoas. E o que o governo do presidente Lula tem conseguido, Amanda, é articular 3 coisas importantes. É o investimento em máxima, mesmo com o juro na situação que está, o país crescendo e a inflação caindo. Isso é muito importante porque isso demonstra a resiliência da nossa economia. Agora, ministro, rapidamente, o senhor acha que o juro está alto demais? Muito rápido. Já está na hora de começar a cair, do Banco Central dar essa sinalização, porque o comunicado, a comunicação do Banco Central continua ainda sendo muito conservadora, não apontando para um horizonte de queda. Tanto que o mercado está empurrando cada vez mais essa perspectiva. Está na hora de cair? Eu acho que o melhor agente econômico para começar a falar sobre o momento da queda do juro é o Banco Central. Porque o Banco Central no Brasil ele é autônomo para tomar a melhor decisão para que preços convirjam para a meta. Essa é a função do Banco Central no Brasil. E eu acho que ele está fazendo isso bem, e vai fazer bem. E a melhor decisão para o Banco Central a melhor decisão do Banco Central é a melhor decisão também para o país. Por quê? Porque quando o juro começar a cair, significa que o Banco Central está dizendo à sociedade que o Brasil tem condição de crescer com a inflação controlada. Esse é o caminho do país. Não adianta crescer mais rápido do que pode, porque a inflação estoura. E nem mais lento, Amanda, porque aí você poderia crescer mais com a inflação controlada. Então, o Banco Central ele tem condição de fazer isso bem feito, está fazendo bem feito, e a economia brasileira, eu acredito que nos próximos meses, no final desse ano, no máximo no comecinho do ano que vem, o juro vai começar a cair quando o Banco Central tomar a decisão, sentindo que a economia pode crescer um pouco mais rápido, com a inflação controlada, convergindo para a meta, como eu falei. Ministro, vamos passar pela política. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, só temos mais 7 minutinhos, mas eu não queria deixar de tocar em alguns pontos com o senhor. O governo vem promovendo essas demissões em série de aliados de deputados que votaram contra, votaram para derrubar a MP 1303, inclusive alguns do seu partido, né? O MDB ficou mais ou menos dividido, metade contra, metade a favor, na votação dessa MP. O governo acerta ao fazer esse expurgo e começar a pensar numa base aliada, construir já com vistas a 2026, ou o senhor acha que é melhor ir devagar com esse andor, porque pode haver retaliação do Congresso e é um governo minoritário no Legislativo? Opa, travou, que pena, perdemos o contato com o ministro. Já vamos retomar essa conexão bem no momento importante para o ministro fazer dar um pouco da sua percepção, da sua perspectiva política, lembrando que o ministro Renan Filho já foi governador de Alagoas por 2 mandatos, deve se candidatar novamente, quer dizer, é um ministro muito experimentado, que entende profundamente do riscado político. Eu quero muito que a gente consiga retomar essa conexão, acho que vamos conseguir, né, porque estava tudo indo tão bem, e aí a gente fala um pouquinho sobre o MDB, sobre as perspectivas, como eu falei, disso depende, por exemplo, a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era para ter acontecido, na verdade, no primeiro momento, em julho, antes do recesso parlamentar. O cronograma do Legislativo aponta que a votação da LDO deve acontecer antes do recesso parlamentar, mas foi sendo empurrada com a barriga, estava prevista para essa semana, primeiro na comissão mista, depois no Congresso, no plenário, né, nas 2 casas, não vai acontecer, porque houve a derrubada dessa MP 1303 e o que o governo está fazendo? Está refazendo os cálculos. Abriu um rombo ali nas contas de 35 bilhões de reais, 20 bi correspondem à frustração de receitas, mais 15 bi correspondem à redução de despesas com mudanças no seguro-defesa, no ateste médico, que deixarão de ser feitas porque a MP foi derrubada e o governo precisa entender, tem vários cenários, tem vários planos. O ministro Fernando Haddad falou sobre isso ontem, disse que vai precisar conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, hoje pela manhã, justamente para mostrar esse mapa e falar, olha, essas são as nossas opções. Quais são as opções aventadas sobre a mesa, né, que o Ministério da Fazenda está discutindo nos bastidores? Um novo decreto aumentando o IOF, que está em torno de 3,5%, mas já foi de mais de 6%, então ainda tem um caminho para subir. Você pode também, por outro lado, ter um projeto, editar novos projetos de lei com pontos específicos da MP, por exemplo, taxando bets. O próprio PT já
já colocou uma medida nesse sentido, aumentando para 24% a taxação de bets. Acho que temos um ministro. Pode voltar, ministro, vem para cá. A gente estava falando sobre as demissões promovidas pelo governo e se isso pode bagunçar ainda mais a já frágil base aliada no Congresso. Queria a sua percepção. Amanda, desculpa cair um pouquinho aqui, estava bem, mas eu acho que o governo acerta ao retirar aqueles que não garantem o apoio que a coalizão exige. Porque não tem sentido você formar um governo em coalizão se a coalizão vota contra projetos dessa natureza, como você acabou de apresentar. O projeto era para aumentar tributo contra bets, contra bancos e contra os mais ricos, os milionários, porque esse é o único caminho, ao invés de aumentar a tributação para todas as pessoas, que não tem sentido isso. De maneira que, ao fazer uma separação de quem apoia, quem deseja estar ao lado do governo, o governo garante aqueles que são aliados um caminho, e aqueles que são adversários, que pelo menos eles sejam mesmo, eles também busquem o seu caminho. Agora, então, ministro, acho que o governo acertou. De que lado estará o MDB em 2026? Assim, fazendo essa pergunta curta e direta, do lado da centro-direita, da oposição ou do governo? Eu espero que o MDB esteja com o presidente Lula. E eu tenho dito dentro do governo que o governo precisa se esforçar para atrair os partidos que puder atrair para a aliança do presidente Lula na eleição de 2026. Como fazer isso? O que o senhor tem sugerido? Eu acho que um dos partidos que o governo pode atrair é exatamente o MDB. Vai depender de vários fatores. Só que o MDB não é um partido cartorial, que tem um presidente que resolve, sabe, Amanda, na caneta. Ele mesmo é quem determina para onde vai o partido. O MDB é um partido democrático. É o partido da redemocratização do país. Nós vamos resolver qual o caminho a seguir em convenção, em que eu voto, outros senadores votam, os diretórios estaduais votam e a maioria decide o caminho do partido. E o que o governo pode fazer para atrair o MDB? Pode continuar trabalhando bem na economia, gerando emprego, fortalecendo o investimento, né? Mas em coisas mais práticas, ministro, por exemplo, seria importante o MDB ter uma vaga de vice? E isso seria um cargo importante para atrair o partido e amarrar o partido no apoio ao governo? O MDB já teve a vaga de vice no passado, em outros momentos, e pode voltar a ter, mas esse não cabe somente ao MDB, essa é uma discussão do governo. Agora, e do próprio presidente Lula. Mas seria importante, na sua opinião, seria importante, seria uma cenourinha ali que se balançasse o partido poderia cogitar? Obviamente, uma vaga de vice é simbólico, é importante, mas o partido também não está, no momento, Amanda, reivindicando isso. O partido está apoiando o governo do presidente Lula, o partido tem 3 ministros e nós precisamos fortalecer a ala do MDB que apoia o presidente Lula para a gente vencer a convenção. Acho que é simples dessa maneira e para vencer a convenção algumas coisas são importantes. Obviamente a popularidade do governo é importante, aquilo que o governo vem fazendo na economia é importante, a geração de emprego é importante, a defesa da soberania foi muito importante. Agora o distensionamento dessa relação com os Estados Unidos e, quem sabe, avanços na redução de tarifas para o Brasil também é importante. Isso tudo é relevante e eu acredito que o MDB tem condição de estar com Lula em 26, mas nós precisamos trabalhar até lá. Eu acho que é tarefa do governo. O senhor é candidato ao governo de Alagoas, porque o seu nome é sempre lembrado também para essa possível vaga de vice. Eu sei que isso não está decidido ainda, mas é lembrado. Nesse caso, por qual das 2 vagas o senhor optaria? Governo de Alagoas ou vice seria mais relevante na sua carreira política? Estou falando num cenário hipotético. Não, em política a gente não pode somente priorizar a nossa carreira. A gente tem que priorizar o interesse do grupo político ao qual a gente faz parte. Então, falando no interesse do grupo... Eu serei candidato ao governo de Alagoas. Vou deixar o governo federal no período da desincompatibilização obrigatória, ali em abril,
né, conforme o presidente Lula organizar a saída dos ministros que serão candidatos, e serei candidato a governador de Alagoas, porque a minha candidatura, Amanda, ela organiza o nosso campo na política local, ela dá segurança aos detentores de mandato, ela dá segurança às pessoas que já me conhecem. Então, esse vai ser o meu caminho. E eu vou, nesse caminho, ajudar na reeleição do presidente Lula. E o MDB teria também outros... que o MDB esteja com ele. O MDB teria outros bons quadros, outros bons nomes para essa eventual vaga de vice? Certamente o MDB tem bons quadros e nós vamos ver essa discussão acontecer ao longo desse ano todo. Inclusive, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, eu tenho dito isso em todas as entrevistas que falo, é um excelente vice. Sim. Ele tem feito um grande trabalho aí nessa negociação comercial do Brasil com os Estados Unidos, sendo um principal interlocutor. É uma pessoa experiente, foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, Ministro, sereno, só para terminar... Então, isso ajuda muito o país também. Sem dúvida. Só para terminar, que eu já estourei o tempo, quem o senhor vê como candidato da direita? O Tarcísio fez um recuo estratégico, mas ainda é candidato, principalmente depois de atuar a favor da derrubada da MP 1303. Ou o senhor acha que ele está vendo São Paulo como uma eleição mais interessante? Como é que a direita está mais desorganizada, né? Rapidamente, quem será o candidato da direita na sua avaliação? Eu acho que, na minha opinião, o Tarcísio não é candidato, por vários problemas que ele próprio possui, por um lado. E, por outro lado, porque a eleição de São Paulo é uma eleição mais simples. A direita no Brasil está muito dividida. E essa divisão, ela demonstra uma coisa, principalmente, que não há projeto nacional. Há uma Bolsonaro dependência. Todo mundo depende da decisão do Bolsonaro. E a decisão dele, em sendo alongada, gera uma incerteza muito grande. Por isso que eles estão brigando. Briga o Caiado com o Ciro Nogueira, briga o Eduardo Bolsonaro com outros eventuais candidatos e o Tarcísio se atrasa. E ele já está, inclusive, preocupado com a eleição de São Paulo, porque do jeito que ele está caindo em aprovação e com a rejeição crescente, termina dificultando até a própria eleição de São Paulo. Por isso é que ele voltou a olhar para lá. Saiu um pouco desse cenário nacional, porque ele estava apanhando de todos os lados, da direita e da esquerda, e ele voltou a olhar para casa, porque senão isso ia terminar dificultando a eleição dele em São Paulo mesmo. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Tem que voltar mais vezes, porque o tempo é tão rápido que a gente não conseguiu passar por todos os temas, mas muito bom saber melhor sobre a infraestrutura, sobre os transportes, sobre os leilões de rodovias e ferrovias. E volte sempre, viu? Obrigada. Obrigado, Amanda. Um grande abraço.